Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A prisão do senador Delcídio Amaral na semana passada, mais um capítulo de uma história amarga que a política brasileira está vivendo e com recessão. É a política contaminando a economia que está estagnada e num processo recessivo. Quais os desdobramentos políticos dessa crise? Como este impacto do escândalo afeta diretamente a sociedade brasileira? Bom, na economia é algo brutal, né? Porque todos os indicadores são negativos. E a proposta hoje do programa é discutirmos a crise política, como sairmos dessa crise política, quem será capaz de liderar um processo de retomada do crescimento da economia brasileira. É o nosso assunto a partir de agora do Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje recebe o professor Eduardo Guerini, cientista político. Também aqui conosco o professor Sérgio Coll, que é professor do Departamento de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. O cientista político Robert Volk também está aqui conosco. E ainda o presidente da ENFO-CDL São José, Associação Empresarial, Marcos Cardoso de Souza. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco em Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Queires Natal Gente Nossa. Compre e concorra a 2 Jeep Renegade. Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse e invente. Os ingredientes certos você encontra no Imperatriz Gourmet. Vou começar com o professor Guerini. Professor, nós temos uma característica dessa crise que é a imprevisibilidade dela, porque a cada semana surgem fatos novos. Eu me lembro, até o senhor estava comentando aqui conosco, antes do programa começar, de que da última vez que o senhor aqui esteve, o ambiente de impeachment para presidente Dilma Rousseff estava para baixo. Na última semana, com a prisão do senador Delcídio Amaral, esse assunto também já foi aquecido, né? Já volta a preocupação no Planalto. Essa é uma característica desta crise atual, a imprevisibilidade? Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Realmente a característica do governo Dilma é essa imprevisibilidade por falta de norte e direção. Mas a grande confiança que se cria a cada tropeço dos aliados do governo e da sua base corrompida e degenerada é que está chegando ao fim. Nós não estamos no fundo do poço ainda, mas a situação é drástica porque nós temos uma série de elementos que estão contaminando a capacidade de governabilidade de Dilma e de seus aliados. PT e PMDB estão enrolados vamos dizer assim, num grande emaranhado de corrupção e de promiscuidade entre o setor público e grandes setores empresariais, mas do ponto de vista geral, o que se tem como certeza cabal é que Dilma não tem mais condições para continuar no cargo. Na última vez que nós tivemos, ela teve vamos dizer, uma oxigenação. Ela estava respirando por aparelhos, ganhou uma sobrevida, mas o seu líder do governo, o senador Delcídio Amaral, preso numa tentativa de obstruir a justiça, ele acabou desvendando e, vamos dizer assim, retirando aquele véu de ingenuidade que se tinha. Dilma não sabia de nada, Dilma é ingênua, Dilma ela é incorruptível, Lula é um casto. Ou seja, o PT está nas cordas, está desmilinguido e o governo está degenerado e corrompido. E há um chamamento a todo momento por setores da sociedade brasileira para a construção de uma agenda que retire o país da crise, mas essa agenda não está colocando mais Dilma no cenário. Mas ela não apareceu tampouco também, né? Não há um cenário de uma liderança para retomar o crescimento econômico? Do ponto de vista geral, vou repetir as palavras do Delfim Neto. Dilma tem que protagonizar uma agenda, tem que capitanear a articulação política e ela não tem essa habilidade. Nem capital político. Nem capital político, porque o seu partido
ele acabou, vamos dizer assim, sendo esvaziado por uma série de escândalos sucessivos de corrupção, que é o grande tema da atualidade, ou seja, aquela bandeira dos manifestos de 2013, que é o combate à corrupção, volta à tona, em seguida a saúde e a educação, mas principalmente o cenário político, ele vai sendo, vamos dizer assim, inflado pelo cenário econômico com indicadores negativos, ou seja, sem Dilma, sem PT, a solução está à vista. Com Dilma e com o PT se aprofunda a crise em todos os sentidos. Agora, professor, interessante ainda para ficarmos na prisão do senador Delcídio Amaral, que aliás tem laços, né, com Santa Catarina, tem imóveis aqui, família mora aqui e por aí vai. É interessante na estratégia do Planalto e também do próprio PT de tentativa de descolamento da imagem do senador Delcídio Amaral com o Planalto e com o PT. Agora, isso é possível? É possível acreditar nesse descolamento, nessa falta de ligação, na medida em que a função do líder de governo é uma função escolhida diretamente pela presidente da República, é uma relação de confiança. Foi escolhido pela presidência da República para ser o líder, o representante do Planalto no Senado Federal. No mesmo dia da prisão, o próprio PT já divulgou uma nota dizendo que não prestava solidariedade a Delcídio Amaral, enfim. Queria saber a opinião do senhor, né? É possível esse descolamento entre o senador e o Planalto? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, inicialmente é importante visualizar que soluções fáceis não ocorrerão, né? E o problema e a grave crise econômica e política também não é de simples apontamentos, né? Eu acho que é curioso aqui a gente perceber, e eu talvez gostaria de chamar o debate para isso, até perceber na trajetória política da redemocratização do país, o que sempre ficou em xeque do ponto de vista do sistema de governo foi a criação quase que genuína brasileira do chamado presidencialismo de coalizão. E me parece que, em virtude de todas essas crises, em função de toda a investigação feita com relação à corrupção, me parece que chega em xeque esse sistema. E justamente por um certo imobilismo institucional que nós temos, e esse imobilismo decorrente desta pouca relação existente entre o Congresso e o Executivo, né? Sem sombra de dúvida, o que a gente aponta nos estudos nos últimos 10 anos é que, de fato, o Congresso tem suas regras próprias, né? E aí, ao perceber isso, a prisão do senador realmente é um ponto muito grave no sentido institucional, porque sim, de fato tem essa representação do governo nas pautas do Senado e de fato era líder, não só líder da bancada do partido, como também exercia uma certa influência sobre os outros e discutindo as pautas do próprio Senado, né? Em que me pese ainda muito próximo, né, do acontecimento, é necessário ter um olhar um pouco mais de distância, mas também podemos perceber uma certa crise institucional em virtude de, sim, de fato, temos o escândalo chegar a uma proporção de termos um senador da República preso. Né? Isso, do ponto de vista institucional, é um tanto quanto grave, né, vendo a maturidade das instituições. Mas ainda é tudo muito recente para podermos fazer uma análise longitudinal dessas consequências. Né? Sim, professor Colli, o seguinte... Tivemos aí lá para maio, junho, contingenciamento de verbas na ordem de 10 bi. Esta semana a presidente da República anunciou mais 10 bi de corte de verbas no orçamento. Isso afeta diretamente a educação. Aliás, a educação que foi no discurso de posse desse segundo mandato, né? A presidente Dilma usou o termo pátria educadora e, em função da crise, verbas cortadas. Como é que está a universidade nesse contexto todo, hein? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a inclusão do meu nome neste importante evento. E, em segundo lugar, quero dizer que, diante dos senhores que estão aqui, que vão participar do Conversa Cruzada, eu sou um ponto fora da curva, à medida que eu não sou formado em ciências políticas, mas em engenharia mecânica. Entretanto, eu tenho toda uma vida universitária longos resultados, longa convivência com problemas e crises. Eu apenas quero relatar que praticamente os cursos de pós-graduação do Brasil estão sendo paralisados por falta de verbas para bolsas de talentosos alunos, não é para os ruins, para os melhores. E eu até queria fazer uma colocação histórica. Eu acho que tudo isso é resultado de um excesso de aparelhamento
todo o Estado foi aparelhado, não com pessoas competentes de estatura para dirigir políticas, mas com improviso. Eu diria que o PT cai por causa deste aparelhamento, que eu chamo de aparelhamento gramsciano, ou seja, utilizando os manuais do comunista italiano Antonio Gramsci. Isto aconteceu na igreja, depois a igreja se desvencilhou dessa esquerda, de certa forma, com o Papa João Paulo II, mas o Estado brasileiro ficou contaminado por esse aparelho. E o que é que o aparelho hoje produz? Ele produz um caos porque, enquanto eles puderam comprar as consciências, negociar, lotear cargos e lotear consciências com dinheiro público, tudo funcionava bem. Todos estavam bem e pacificamente. No momento que os escândalos foram descobertos pela ação de um ponto singular na justiça brasileira, que é o juiz Sérgio Moro, tudo desmoronou. Eu não acho que a prisão do senador gerará uma crise institucional. Hoje o que nós temos, na verdade, já é uma configuração que mostra que só sobrou o poder judiciário com uma certa credibilidade perante a população. E por que não dizer o exército também tem alta credibilidade? Porque o poder executivo e o poder legislativo, eles ruíram. Eles estão esboroados, como se diz, dissolvidos. Em relação à universidade, eu posso dizer para você que, embora eles tenham feito um programa e assentado todo o seu discurso em cima de uma revolução educacional, os resultados foram pífios. E para não dizer pior, embora tenha injetado recursos, uma quantidade imensa, nós hoje somos um dos países que mais investe na educação, olhe bem a verba do MEC, da ordem de 6% do PIB, não é? Os resultados são ruins porque, na verdade, todas as instituições universitárias foram deixadas ao livre-arbítrio das lideranças políticas que as dominaram. Não foram utilizadas como instrumento de desenvolvimento, a exemplo de Coreia, China e os países europeus, também do leste hoje. O que ocorre é que o governo gasta uma fortuna de 80 bilhões em educação, 48 bilhões em instituições universitárias, olha bem, ele devia gastar mais em educação básica, formação da cidadania. Nós temos apenas uma universidade incluída entre as 350 melhores do mundo, e esta universidade não é federal, ela é a USP, São Paulo. São Paulo mantém uma política completamente coerente e sustentável de financiamento à pesquisa e, portanto, São Paulo se distancia cada vez mais do Brasil federalizado, desse Brasil centralizado, que é o que ocorre com as universidades federais. De certo modo, o que eu acho é que nós ou implementamos uma radical reforma universitária, eu diria quase que uma intervenção no sistema de ensino, ou nós não chegaremos a resultado nenhum nos próximos anos, mesmo com bons governos. Bom, e o setor produtivo está esperando, né, uma retomada do crescimento econômico, se ajustou na medida do possível, fez o que pôde fazer para enxugar um pouquinho cada empresa, a gestão, na medida em que houve queda nas vendas, né, em vários segmentos. Agora vem o Natal, que alguns segmentos, em especial o comércio, dá uma recuperada, embora a expectativa não é das melhores. Mas até quando o setor produtivo aguenta nesse momento, nesse contexto de estagnação econômica? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui de debate. Queria inicialmente fazer uma observação. Eu sempre venho aqui como presidente da ENF-CDE de São José, né? E hoje eu estou representando o CRA. Eu acho que quando se fala de gestão, a gente precisa lembrar que o Brasil, historicamente, é pessimamente gerido, afastando as questões políticas. Nós temos desde gestores nas universidades, a própria Previdência. Pegar um exemplo, para não me alongar, vamos pegar o exemplo da Previdência, né? Que é uma conta que não fecha há muitos anos. Sempre se empurrou com a barriga. Por questões de interesse político, por viés de má gestão. Fato é que a classe produtiva hoje, que faz a economia girar, que gera emprego, renda, está cada vez mais sufocada. A indústria brasileira perdendo cada vez mais espaço. Uma pátria que se diz educadora não tem, por exemplo, os números da Grande Florianópolis no que diz respeito à indústria. Mais de 30 mil trabalhadores da indústria na região da Grande Florianópolis não tem sequer o primeiro grau completo. Que pátria educadora é essa?
Nós temos uma confusão generalizada na gestão pública. São José, por exemplo, investiu há alguns anos atrás numa universidade municipal. Uma iniciativa totalmente política, porque, como já dizia o professor Rodolfo Pinto da Luz, absurdo, né? Numa conversa que eu tive com ele, ele me disse assim: Marcos, eu concordo plenamente com uma universidade municipal. E eu me surpreendi com a resposta dele, mas ele assim para mim: deixa eu complementar. Desde que o município tenha cumprido com todas as suas obrigações básicas, educação, segurança, a própria educação de base, que é o compromisso do município, né? Só uma dúvida agora, minha curiosidade aqui, como é que está a Universidade de São José? Existe ainda? Existe, funciona precariamente dentro de uma escola municipal, que eles chamam popularmente de melão, né? Não me lembro agora o nome exato. Tá. O prédio que foi construído para a universidade hoje é ocupado pela prefeitura. Um problema que foi resolvido lá atrás, teve que devolver um dinheiro, se eu não me engano, 12, 15 milhões de reais para o MEC. Então, que educação é essa? A escola é a Maria Luísa de Mello. Maria Luísa de Mello. E quero dizer que, na opinião da classe empresarial, a gente tem conversado muito sobre isso, a prisão do senador é emblemática. Acho que é uma fase nova que se abre numa busca incessante por moralizar. Concordo com o professor que nós não temos solução a curto prazo, mas se atitudes como essas não forem dignificadas e respeitadas, a gente não vê uma solução. Nós precisamos acreditar que existe solução, que tem esperança. Eu tenho dito isso sempre para a classe empresarial, nos nossos eventos do CRA, que o empresariado acredite no Brasil, que a gente continue trabalhando, que faça os seus ajustes nos seus negócios para passar por esse momento da forma mais ilesa possível, porque nós acreditamos que tem solução. Agora, o fundo do poço, também concordo com o professor que falou, o professor Querini, que falou inicialmente que o fundo do poço não chegou. Enquanto o PT estiver no poder, o fundo do poço fica longe, ele se afasta, a gente acha que terminou e aparece um novo fato. Então é preciso ter não só uma mudança no cenário político, mas um choque de gestão, tudo precisa ser revisto, o país tem uma potência enorme, uma capacidade enorme, nós precisamos acreditar nisso. Bom, eu queria deixar claro aqui o seguinte: hoje nós não estamos aí com nenhum representante do PT, já tivemos aqui inúmeras vezes representantes, parlamentares petistas, e o programa está sempre aí com as portas abertas para os representantes do Partido dos Trabalhadores aqui debaterem, como aliás sempre foi assim. Mas o assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, é o seguinte: diante dessa crise é preciso retomar o crescimento econômico. Eu tenho me posicionado no seguinte sentido: não interessa quem é que vai estar no governo, mas é preciso urgentemente que haja uma retomada no crescimento econômico. E nesse aspecto há uma paralisia total no país. A sensação que dá é que, com a crise de confiança, o cidadão, o empreendedor, ele segura, ele espera para ver o que vai dar, porque não confia naquilo que está acontecendo. Ele espera algo pior. Então, diante dessa crise política que ataca diretamente a crise econômica, como sairemos dela? Essa é a pergunta. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.